Olha só, a Microsoft ela só ferra o usuário. Presta atenção, galera. A Microsoft ela está no meio de uma treta judicial gigantesca que pode mudar completamente a forma como a gente compra e usa o Windows e o Office. E essa briga é contra a Value License, uma empresa que revende licenças usadas, e o caso já chegou aos tribunais no Reino Unido. E olha só, se a Microsoft levar a melhor, pode sobrar aí para o bolso de milhões de usuários comuns que vão perder uma das alternativas mais baratas para ter o sistema e os programas originais, cara. Então, bora entender essa história que promete dar o que falar no mundo da tecnologia, galera. É o seguinte, essa treta, provavelmente vocês já sabem que ela já rola de uns anos atrás aí, estava meio lenta lá na justiça, mas agora ela tá andando. Essa notícia é recente, tá? Foi postado, inclusive, aqui pela Value License. Olha só, The Register, teste de software usado, né, começa no Reino Unido, enquanto a Microsoft pressiona pela proibição de revenda. Aí ela diz que a disputa da Microsoft com a revendedora Value License, sediada no Reino Unido, sob a venda de licenças de segunda mão, retorna ao Tribunal de Apelação de Concorrência do Reino Unido esta semana, com a gigante do Windows agora alegando que vender o software Office e Windows, né, usados é ilegal. Inclusive, essa notícia saiu também aqui no Game Vício, certo? Então essa notícia começou lá essa história, aliás, começou lá em 2021, se vocês não lembram, quando a empresa Value License, que é essa daí que vocês estão vendo, decidiu processar a Microsoft. O motivo, galera, eles alegam que a gigante da tecnologia, ela estava aí sufocando o mercado de revenda de software, isso mesmo. Para quem não conhece, a Value License, ela trabalha comprando licenças usadas do Windows e Office, aquelas que já foram ativadas, né, cara, mas que ainda podem ser reutilizadas, certo? E aí ela vai e revende a preço muito mais baixos do que os oficiais da Microsoft. Isso sempre foi uma saída acessível para nós consumidores e empresas que não queriam e não querem gastar uma fortuna em licenças novas, né? A Value License acusou a Microsoft de adotar práticas que impediam essas revendas de acontecerem. Por exemplo, oferecer descontos em serviços e novos produtos em troca das licenças antigas. Com isso, essas chaves elas desapareciam aí do mercado, reduzindo a concorrência e prejudicando a empresa de revenda. Na época, o processo já pedia ali mais de 270 milhões de libras em indenização, cara. Só que agora a situação ganhou um novo capítulo nos tribunais do Reino Unido. A Microsoft mudou completamente sua estratégia de defesa e, em vez de negar as acusações, passou a argumentar que esse mercado de segunda mão nunca deveria ter existido. Olha isso. O argumento deles é o seguinte, cara: softwares como Windows e Office não são só códigos de computador, mas também inclui elementos como a interface gráfica, que seriam obras com direitos autorais não programáticas. E por causa disso, essas licenças não poderiam ser revendidas legalmente. Olha isso. E se a Microsoft vencer essa batalha judicial, galera, o efeito pode ser devastador. O mercado de licenças usadas podem simplesmente desaparecer, né? Pelo menos lá no Reino Unido por enquanto, e em seguida em toda a Europa, tá? E isso significa menos opções, preços mais altos e a obrigatoriedade de comprar licenças diretamente da própria Microsoft. E o momento não poderia ser mais crítico. O Windows 10 está chegando ao fim, né, do suporte, como a gente sabe. Milhões de usuários aí ainda não querem migrar para o Windows 11 e poucos também estão dispostos a trocar para sistemas alternativos como o Linux. Ou seja, qualquer restrição nesse mercado pode cair direto no bolso do consumidor, tá certo? Então agora vamos ser bem sinceros aqui. Essa história entre a Microsoft e a Value License
não é apenas uma disputa judicial qualquer, tá, galera? É um retrato escancarado do abuso de poder das gigantes da tecnologia e de como o consumidor comum, ou seja, eu e você, é sempre o que leva a pior no final. A Microsoft, nesse caso, mostra a face mais gananciosa e monopolista que a gente já conhece dela há décadas. Essa que é a verdade. A Microsoft, meus amigos, já lucrou bilhões com Windows e Office, né? Então esses produtos são o coração da empresa e estão em praticamente todos os computadores do planeta. Só que ao invés de aceitar que existe espaço para um mercado secundário saudável, que ajuda quem não pode pagar caro e dá sobrevida ali a licenças legítimas, a empresa prefere esmagar qualquer concorrência e manter o controle absoluto aí sobre cada centavo que sai do bolso do usuário, meus amigos. O que a ValueLicense faz não é pirataria, não é crime, meus amigos, não é fraude, tá? É revenda legal de um produto que já foi comprado antes, cara. Isso existe em vários mercados. Você compra um carro, você pode revender. Você compra um livro, pode revender. Você compra um celular, você pode revender ele. Mas na cabeça da Microsoft, quando se trata de software, a lógica muda. Você aí do outro lado pode até pagar, mas nunca será o dono de nada. Vai ser sempre um locatório de algo que pertence a eles. E é aí que mora o problema, galera. O discurso novo da Microsoft é um tapa na cara do consumidor. Eles agora dizem que a revenda não deveria nem existir porque o Windows e o Office têm interface gráfica e isso seria uma obra protegida, né, cara, por direitos autorais. Ora, se for seguir essa lógica absurda, praticamente qualquer coisa digital poderia ser bloqueada de revenda, porque quase tudo tem design, tem interface, tem arte. É um argumento frágil criado apenas para justificar o controle total. É isso. O que a Microsoft ela quer é simples, cara. Obrigar todo mundo a comprar direto com eles. Quem quiser o Windows ou o Office, que pague preço cheio ou assine o Microsoft 365. Nada de alternativas, nada de mercado secundário, nada de concorrência. Isso, cara, é puro cartel disfarçado de proteção autoral. E o mais revoltante, quem sofre é justamente quem mais precisa de alternativas baratas, né? O pequeno empresário, as escolas públicas e o usuário comum. A ValueLicense pode até ser uma empresa que lucra em cima disso, mas é uma peça fundamental nesse quebra-cabeça. Sem empresas como ela, o usuário fica sem saída, ou paga caro ou parte para a pirataria. Essa que é a verdade. E olha só a ironia, meus amigos. Ao sufocar o mercado legal de revenda, a própria Microsoft ela pode estar incentivando justamente o que ela diz combater, que é o uso de cópias de piratas. Pelo amor de Deus, né? Deixa de ser burra, Microsoft. O cenário fica ainda mais preocupante quando lembramos de contextos, né? Como o Windows 10, né? Que está na reta final aí do suporte, e o Windows 11 não agradou todo mundo. Milhões de PCs mais antigos não conseguem rodar o Windows 11 oficialmente, cara, porque a Microsoft colocou requisitos de hardware bem restritivos, cara. Então, o que sobra para quem não quer gastar comprando um computador novo? Fica preso em um sistema sem atualizações ou desembolsar uma grana preta e seguir as regras do jogo da Microsoft. É isso. Então, essa postura é perigosa porque cria um precedente jurídico, né? Se a Microsoft vence essa batalha, cara, abre-se ali porta, né, para que as outras gigantes façam o mesmo. Imagina a Adobe impedindo qualquer revenda de licença de Photoshop. Imagina outras Big Techs aí dizendo que nada pode ser revendida porque tudo contém algum tipo de direito autoral. Cara, seria o fim de qualquer mercado secundário de software e, no fim das contas, um empurrão ainda maior para o modelo de assinatura onde você paga eternamente e nunca é dono de nada, cara. E quem perde nessa equação é o
povo, cara, é o usuário, é o consumidor comum, né? O consumidor comum, cara, que só quer acesso a um sistema original sem precisar vender um dos rins. Essa que é a verdade. O estudante que precisa do Office, né, para fazer um trabalho da faculdade, o microempreendedor ali que tem 2, 3 computadores e não consegue pagar licenças caríssimas, né? É uma facada em quem menos tem condição de absolver o custo, cara. A Microsoft, ela poderia jogar limpo, poderia competir, né, oferecendo preços melhores, planos acessíveis, licenças mais flexíveis, até versões populares voltadas para países em desenvolvimento, mas em vez disso prefere sufocar a concorrência no tribunal e impor a visão dela de que o consumidor não tem direito a nada além de pagar e calar, né? Então essa história expõe, cara, a essência do monopólio, tá? Não se trata de melhorar o produto ou dar mais opções, mas sim de matar qualquer concorrência e manter todo o mercado refém. E o mais absurdo é que isso acontece no momento em que a tecnologia deveria estar ficando mais acessível, não mais cara, não é verdade? Então, eu vou ser bem polêmico aqui, pode muita gente não concordar comigo, mas eu vou ser bem direto aqui. Nessa briga toda, quem está errada é a Microsoft. A Value License pode ter, né, seus interesses comerciais, claro que tem, né? Mas é ela quem dá uma alternativa ao usuário comum. A Microsoft, com esse discurso de direito autoral, está inventando desculpa, meus amigos, para controlar o mercado, né, e sugar o consumidor até o último centavo. Essa que é a verdade. Se esse processo terminar com vitória da Microsoft, o recado é claro. Não existe mais mercado de segunda mão em software e o usuário nunca vai ser dono de nada, né? Por mais que pague. É a consagração da ganância acima de tudo. E no fim das contas, a Microsoft, cara, ela esqueceu, sabe o quê? Ela esqueceu quem a colocou no topo. Não foram as grandes empresas não, tá? Foram os milhões de usuários comuns espalhados pelo mundo. E são justamente esses que agora vão pagar a conta dessa briga, né? Essa foi a minha opinião em relação a essa treta judicial. Eu não sei a opinião de vocês. Eu gostaria de saber a opinião aí sua do outro lado, do que você acha sobre essa treta, quem é que tá certo, quem é que tá errado. A Value License ou a Microsoft? Deixe suas opiniões aí abaixo. Encontro vocês na próxima conexão. Fui!